E o líder da oposição na Câmara, deputado Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, criticou a decisão de Hugo Motta de enviar representações disciplinares contra 14 congressistas que teriam comandado a ocupação do plenário e também da mesa diretora. O parlamentar está ao vivo conosco e traz mais detalhes para a gente. Muito boa noite, deputado. Seja bem-vindo mais uma vez em Oeste Sem Filtro. Eu já começo perguntando como é que vocês receberam essa decisão da mesa diretora chancelada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, e o que vocês pretendem fazer a respeito, deputado, o senhor que é incluído nessa lista de 14 parlamentares. Muito boa noite. Boa noite. Eu começo dizendo que o Congresso é a última linha de defesa da democracia. Nós estamos, o avançar ainda dos abusos de Alexandre de Moraes. Nós já tínhamos uma conversa muito madura e responsável com o presidente da Casa em relação à anistia, em relação ao fim do foro, em relação também aos abusos do ministro Alexandre de Moraes na interferência no Congresso. E na semana passada, numa posição muito forte, legítima, nós tivemos a decisão de ocupar a mesa para que fôssemos ouvidos. É importante salientar que nós estamos falando de dezenas de parlamentares dos mais diversos partidos. A questão de ser encaminhado ou não nomes para a corregedoria, eu deixei muito claro, eu sou o líder da oposição. O primeiro nome tem que ser o meu. A gente precisa ter o entendimento de que o que está acontecendo não é só um desprestígio, um desrespeito para com o Congresso Nacional. Mas o presidente Hugo Motta, de certa forma, foi muito coerente, pois nos escutando, não na figura do presidente, mas com líderes de demais partidos, chegou-se ao entendimento de pautas que já deveriam ser trazidas a plenário há muito tempo. A pauta da anistia, por exemplo, com assinaturas suficientes para uma aprovação de mais de 290 deputados, inclusive que assinaram o regime de urgência. O fim do foro, que quem sabe assim teremos o devido processo legal, a ampla defesa. Então a questão dessa possível ou não punição, eu disse hoje, inclusive na reunião de líderes, de forma muito clara, que essa prática que por muito tempo foi usada por nós nesse momento para realmente, como um grito de liberdade, de respeito para com o Congresso Nacional, para com a Câmara Federal. E temos agora acordado com líderes, não com o presidente, mas com líderes de partidos, para que essa pauta da anistia e anterior a esta, o fim do foro, também avance. Hoje já temos reuniões previstas sobre o fim do foro, para que a gente possa pautar já na quinta-feira ou mais tardar semana que vem este projeto importante. Nós nunca precisaríamos ter receio de um Supremo Tribunal Federal, desde que não fosse um Supremo político ideológico. Imagina vocês, líder da oposição, num processo encaminhado por Flávio Dino, ministro claramente comunista, ou Zanin, advogado do presidente Lula. Então, que a gente consiga avançar nessa pauta e, a posteriori, se tudo der certo, também a pauta da anistia. Deputado, vou incluir meus parceiros de bancada nessa conversa. Silvio Navarro. Deputado, boa noite. De uma forma muito direta para quem está nos assistindo, qual é o acordo que sai da reunião do Colégio de Líderes? Porque é esse que vale. Vale mais do que a palavra do presidente da Câmara. O que os líderes decidem é o que vale dentro da Câmara dos Deputados desde sempre. Qual é o acordo? O que será pautado? Boa pergunta, Silvio. Nós temos a conversa com o líder do Progressista, doutor Luizinho, o líder do União Brasil, deputado Rodrigo, o líder do PSD, Brito. Na pauta do foro, nós já
temos a construção, inclusive, desta pauta e votação mais tardar semana que vem. Estamos construindo, estamos trabalhando no texto, então a gente tem ali a previsão de que até semana que vem poderemos pautar na Câmara e, se possível, inclusive, uma construção com o Senado da República. Da anistia, sem contar os outros partidos que, talvez não na sua totalidade, como o próprio Republicanos, que já deixou claro que é a favor também da pauta da anistia, deputados do MDB, deputados do Podemos, nós temos voto suficiente para aprovar essas duas questões. Mas hoje, o que está construído é que a gente paute o fim do foro até a semana que vem. Deputado, desculpa, só para ficar mais claro, em relação à anistia, o que ficou acordado entre os líderes? Foro para a semana que vem, anistia? Anistia na sequência. A ideia, Paulo, é que após o foro, a gente possa começar a trabalhar também num texto para anistia. Perfeito. Deixa eu passar, então, agora para Adalberto Piotto, que também tem uma pergunta para o deputado Zucco. Deputado, boa noite ao senhor. Obrigado por nos atender aqui em Oeste Sem Filtro. Eu vou só na linha do que o Silvio já perguntou. Vou insistir só num ponto. Esses outros parlamentares ou esses outros líderes de outros partidos têm dito ao senhor que estão sofrendo pressão do governo ou dos mais próximos de Hugo Mota para não decidirem rapidamente sobre esse assunto? Está havendo esse tipo de pressão hoje na Câmara dos Deputados, seja do Supremo? Porque a realidade hoje, deputado, o senhor conhece muito bem, e a minha pergunta agora é pelo que o senhor sente dos seus pares aí. A mídia internacional está dizendo exatamente o que nós da Oeste estamos dizendo há muito tempo aqui, ou seja, trazendo a realidade. O governo americano acabou de divulgar um relatório que expõe o Brasil numa situação que a gente não imaginava que chegaríamos, ou seja, com tudo de absurdo, inclusive contra a Constituição. O que mais falta? É pressão que eles ainda estão sofrendo para não tomar essa decisão de adiantar-se com a anistia e também acabar com o foro privilegiado? Piotto, acho que a tua colocação ela é muito devida, mas, como eu disse, agora essa pressão ela já virou um acordo. E aqui acordo tem valor. Nós tínhamos a votação, ou melhor, tínhamos a assinatura de 290 deputados, mas houve-se ali um acordo de líderes de não pautar a anistia. Agora é diferente. Agora os próprios líderes desses partidos, que compõem uma maioria, têm a intenção de pautar esses dois temas. A única coisa que ficou acordado é que, como são duas pautas, digamos, pesadas, será vencida a primeira pauta do foro privilegiado e o trabalho dos textos serão feitos nesta semana para que se paute na semana que vem, e após existe a mesma construção de um texto para anistia para, na sequência, também ser votado. O importante salientar é que nós temos o apalavrado dos líderes com a intenção de pauta. Entendo a maioria, pautaremos. E como esses partidos trazem um conforto no número de deputados, eu acredito que a gente paute semana que vem o fim do foro, e aí, trabalhando com 1 ou 2 semanas, teríamos também a anistia em votação.